Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar como que é possível fazer uma análise de variância de um experimento em esquema fatorial duplo com uma testemunha adicional. Nós vamos aprender como que é possível nós compararmos os tratamentos fatoriais utilizando os testes de comparações múltiplas e comparar nossa testemunha adicional com esses tratamentos fatoriais. Beleza? Vamos aprender então? Antes de nós começarmos a nossa aula, é muito importante vocês assistirem esses vídeos anteriores. Nesse primeiro vídeo, que foi a aula 11A, eu fiz uma introdução sobre esquema fatorial, experimentos em faixas e em parcelas subdivididas. Já na aula 11B e 11C, eu falei alguns conceitos do experimento em esquema fatorial, falei como que se faz a análise de variância e os testes de comparações múltiplas. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender, um caso onde a gente tem uma testemunha adicional e aí a gente vai comparar essa testemunha adicional com os demais tratamentos utilizando o teste Dunnett. Nesse exemplo, então, dessa aula de hoje, vamos considerar que nós temos 3 espaçamentos compondo o nosso fator A e 3 herbicidas compondo o nosso fator B. E aqui nós temos os dados que nós vamos utilizar nesse exemplo, beleza? E para a gente comparar essa testemunha com os demais tratamentos, a gente vai utilizar o teste Dunnett. A gente já falou sobre o teste Dunnett na aula 9C e na aula 9D, onde a gente viu de exemplos, onde a gente tinha experimentos unifatoriais, utilizando uma e duas testemunhas adicionais. Vale a pena vocês assistirem essa aula. Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu tabulei os dados aqui de uma outra forma para facilitar a nossa visualização, a primeira coisa que nós vamos fazer é montar nossa análise de variância. Nós vamos começar do simples para depois ir complicando, e adicionando coisas aqui nessa análise de variância. Então, vamos colocar aqui primeiro tratamento, resíduo e total. Nós já vimos que no experimento onde a gente tem uma análise de variância, no experimento em DIC, a gente tem essas fontes de variação, tratamento, resíduo e total. Nesse experimento, nós temos 3 vezes 3, a gente tem 9 tratamentos fatoriais e um tratamento testemunho. Então, a gente tem 10 tratamentos ao todo. Grau de liberdade, então, para tratamento é igual a 9. Nós temos aqui 10 vezes 3, 30 parcelas. Grau de liberdade, 29. 29 menos 9, a gente vai achar 20 graus de liberdade. Para a gente achar a soma de quadrados de tratamento, a gente vai precisar dos totais de tratamentos. Então, tem os totais aqui de cada uma dessas linhas, e aqui o valor total que é 344. Agora, a gente já consegue, então, fazer nossa soma de quadrados, onde nós vamos considerar cada um desses totais de tratamentos elevado ao quadrado. Esses totais aqui, desses nossos tratamentos, nós vamos dividir por 3, porque cada soma dessas 23 observações, menos a nossa correção, que é o valor total, dividido por 30, sendo esse 30 o número total de parcelas, que somando a gente chega nesse 344. Então, veja só, nós achamos esse valor aqui para a soma de quadrados de tratamento, Está aqui o valor de soma de quadrados de tratamento. A gente já falou bastante sobre essa análise de variância aqui do DIC, Como que a gente faz a análise de variância, como que a gente interpreta, como que a gente utiliza a calculadora para memorizar esses valores. Dá uma olhadinha nessa aula que ela é muito importante, beleza? E falamos também como que a gente faz todas essas contas dessa análise de variância, Não tem diferença nenhuma do que a gente está fazendo aqui agora para essa aula aqui do DIC. Mas continuando aqui, vou fazer agora a soma de quadrados total, nós vamos considerar todas as observações. Então, vai ser cada um dos valores que a gente tem aqui dentro, 7 mais 6 mais 7, até chegar no último valor que é 3 ao quadrado. Dividido por 1, porque cada valor desse vem de uma observação, menos a nossa correção, que é o valor total dividido por 30. Fazendo isso, a gente chega nesse total aqui, soma de quadrados totais, Para achar o resíduo, a gente faz por diferença. Então, soma de quadrados de resíduo é igual a soma de quadrado total menos soma de quadrados de tratamento. Por essa diferença, a gente acha aqui 41,33. Até aqui não houve novidade nenhuma, a novidade vem agora, nós temos aqui 2 tipos, então, de tratamentos. A gente tem tratamentos que a gente está chamando de tratamentos fatoriais, e tem um tratamento que a gente está chamando de tratamento testemunha. Então, eu vou colocar aqui, eu vou desdobrar esses 9 graus de liberdade, primeiro em tratamentos fatoriais. Então, eu vou colocar aqui, fatorial, e vou colocar aqui também testemunha versus fatorial. Veja só,
Como tratamentos fatoriais, né, nós temos 9 tratamentos fatoriais, então nosso grau de liberdade vai ser igual a 8. Sobra um grau de liberdade aqui, dessa decomposição, que a gente consegue utilizar ele para a gente comparar a média do nosso tratamento de testemunha em relação à média dos demais tratamentos, né? A gente já falou que esse VS aqui ele vem de contrastes ortogonais, e contrastes ortogonais a gente utiliza para a gente testar, né, se há ou não diferença entre a média de grupos de tratamentos. E que o contraste ele sempre tem um grau de liberdade, né? Então, 1 mais 8 deu esse 9 graus de liberdade. Então, para a gente obter a soma de quadrados então, do fatorial, nós vamos considerar aqui, então, né, a soma desses nossos tratamentos fatoriais, né, cada um desses totais aqui, essa soma total. A gente chega, então, nessa soma de quadrados fatoriais, considerando todas esses totais que a gente tem aqui, né? Preste atenção que o total da testemunha não entra nessa conta. E aqui que era 344, quando a gente considera aqui, né, a nossa testemunha, né, que tem um total de 10, vai passar a ser 334, né, porque é o total só dos nossos tratamentos fatoriais. Então, vai ser cada um desses valores ao quadrado, né? Então, 20 ao quadrado, mais 63 ao quadrado, até chegar nesse 18. Cada valorzinho desse vem da soma de 3 observações. Então, nós vamos dividir aqui por 3. E aqui nós vamos dividir por 27, né? Não é mais, a gente não vai dividir isso mais por 30 observações como era antes. Por quê? Porque agora eu vou considerar aqui, ó, 334, que é a soma dessas 27 parcelas, ok? Fazendo isso aqui, a gente chega nessa soma de quadrados fatorial, né? Coloquei ela aqui. Vamos fazer agora esse testemunha versus fatorial. Para a gente fazer isso, nós vamos precisar considerar agora o total dos nossos tratamentos fatoriais e o total também, né, desse nosso tratamento testemunha, que foi o total de 10, ok? Então, fazendo nossa soma de quadrados, a gente vai ter aqui 334 ao quadrado, que é esse total aqui, né, dos nossos tratamentos fatoriais, dividido por... Para a gente chegar nesse 334, ele vem da soma dessas 27 parcelas. Então, vamos dividir por 27. Mais o total desse nosso tratamento testemunha, que é 10. Então, 10 ao quadrado. Esse 10 ele vem de 3 observações. Então, vamos dividir aqui por 3. Menos a nossa correção. A correção aqui vai voltar a ser o valor total, né? Então, somando todo mundo aqui, a gente tem 344 ao quadrado dividido por 30, que é o número de observações que a gente soma para chegar nesse totalzão aqui, né? Fazendo isso, a gente chega nessa soma de quadrados, 220,50, substituindo aqui, beleza, né? Esse fatorial, a gente consegue decompor ele também em fator A, fator B e interação. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui A, B, interação de A vezes B. No A, nós temos 3 níveis, o grau de liberdade, então, 2. No B, a gente tem 3 níveis também, então o grau de liberdade também será 2. Se A é 2, B é 2, 2 vezes 2, 4 grau de liberdade aqui para interação, né? Vocês podem observar que 4 mais 2 fecha esse 8. Então, o que a gente está fazendo é só decompondo esse grau de liberdade aqui do nosso experimento, do nossa fonte de variação fatorial. Dando continuidade aqui, vamos calcular as nossas somas de quadrados. Para a gente calcular a soma de quadrados de A, de B, é bom a gente fazer uma tabela de dupla entrada para ajudar a gente. Nessa tabela de dupla entrada, a gente só vai reordenar esses totais de tratamento. Então, veja que eu fiz isso aqui, né? Eu coloquei aqui o espaçamento 1, herbicida 1, o total foi de 20. Espaçamento 1, herbicida 2, né? O nosso total já foi de 29. Eu fui reordenando isso aqui na nossa tabela. Agora fica muito fácil a gente obter aqui, né? A soma de que será de todas as parcelas que recebeu o nosso espaçamento 1, espaçamento 2, espaçamento 3. Somando as colunas, a gente tem a soma de todas as parcelas que recebeu o herbicida 1, herbicida 2 e herbicida 3. A partir dessa tabela agora, nós vamos calcular a nossa soma de quadrados de A, considerando esses totais de A. Então, vai ser 64 ao quadrado, mais 882 ao quadrado, mais 88 ao quadrado. Para a gente saber por qual valor que a gente vai dividir,
Basta a gente lembrar que cada soma dessa vem de 13 observações. Então, cada valor desse daqui vem da soma de 9 observações, né? Então, vamos dividir aqui por 9, menos a nossa correção, que vai ser o total, que no caso aqui, né, é a soma de todas as parcelas que recebeu nossos tratamentos fatoriais, dividido por 27, que é o número de parcelas que recebeu nossos tratamentos fatoriais, ok? Que vem daquele 3 vezes 3, né, que é 9, que é nosso número de tratamentos, vezes 3 repetições, 27 parcelas. Agora a gente consegue obter aqui a nossa soma de quadrados de A, né? Soma de quadrados de B é o mesmo raciocínio, só que a gente vai utilizar os totais de B. Então, vai ser 120 ao quadrado, mais 136 ao quadrado, mais 78 ao quadrado. Cada valor desses vem de 13 observações, então a gente vai dividir, né, essa primeira parte aqui por 9, né? Cada valor desses vem de 13 observações, então cada total desses vem de 9 observações, menos a nossa correção. Agora que a gente já fez isso, né, a gente consegue chegar na nossa soma de quadrados de B, que é 199,41, e a soma de quadrados de interação a gente vai achar por diferença. Então, nós vamos fazer a soma de quadrados aqui do fatorial, menos a soma de quadrados de A, menos a soma de quadrados de B, né? Então, fazendo isso, menos isso, a gente vai chegar aqui no valor de 43,92. Então, pessoal, agora já ficou muito fácil a gente terminar a nossa análise de variância. Eu vou colocar aqui uns tracinhos na frente do nosso quadrado médio do tratamento e do quadrado médio do fatorial, né? E do F também. Por quê? Porque a gente não tem interesse de saber se há ou não diferença de tratamentos. E a gente também não tem interesse em saber se há ou não diferença entre os nossos tratamentos fatoriais. O que é de interesse para a gente, aqui nessa análise de variância, é saber se há ou não diferença entre os níveis do fator A, se há ou não diferença entre os níveis do fator B, e se há ou não diferença, né? Ou melhor, se há ou não interação e se há diferença, né, entre a média desses dois grupos de tratamentos, ok? Então, vamos calcular aqui as nossas somas de nossos quadrados médios. Então, a gente vai pegar cada soma de quadrado e vai dividir para o seu respectivo grau de liberdade. Para a gente achar o valor de f, nós vamos pegar cada um, né, desses quadrados médios aqui de cima e vai dividir pelo quadrado médio do resíduo. Então, a gente vai chegar aqui nesses valores. Agora, a gente vai procurar o valor de f tabelado, né? Para isso, nós vamos considerar aqui, ó, 20 como sendo o valor que nós vamos procurar na linha, e esses números aqui de cima são os valores que nós vamos procurar nas colunas, né? Fazendo isso, a gente vai conseguir achar esses valores aqui como sendo nossos valores de f tabelado. Agora que a gente já tem nossos valores de f calculado e f tabelado, a gente consegue fazer nossos testes de hipótese. Nosso primeiro teste de hipótese será, né, não há diferença entre os níveis do fator A. Hipótese alternativa, pelo menos um dos níveis do fator A se difere dos demais. Como o nosso valor de f calculado é maior que o f tabelado, a gente rejeita H0. Logo, né, pelo menos um dos níveis do fator A se difere dos demais. Então, eu vou colocar um asterisco aqui, né, só para indicar que há efeito significativo aqui para essa fonte de variação A. Tudo isso, pessoal, esses testes de hipótese nula, hipótese alternativa, nível de significância, né? Tudo isso a gente já falou nessa aula 2C, né? Quem sentir dificuldade sobre isso, assista essa aula aqui. Continuando, vamos fazer agora o nosso teste de hipótese para o nosso fator B. Então, não há diferença entre os níveis do fator B, que nesse caso aqui é os herbicidas, né? Hipótese alternativa, pelo menos um herbicida se difere dos demais, né, em relação ao número de frutos. Então, como o nosso valor de f calculado ele foi maior que f tabelado, rejeita H0. Logo, pelo menos um dos níveis do fator B se difere dos demais. Para verificar a interação, nossa hipótese nula é não há interação significativa entre o fator A e o fator B. Hipótese alternativa, né, há interação significativa entre os níveis do fator A e do fator B. Então, conclusão, como o nosso valor de f calculado é maior que o f tabelado, a gente rejeita H0, né? Logo, há interação significativa. Então, isso quer dizer que a gente vai precisar fazer o desdobramento das médias, né, desses nossos tratamentos fatoriais. A gente já falou sobre isso naquela aula lá do esquema fatorial, beleza? Continuando aqui. Vamos fazer nosso teste de hipótese aqui para esse contraste. Então, na hipótese nula, a gente vai considerar
Não há diferença entre a média desse nosso tratamento testemunha e a média dos demais tratamentos, né? Ou seja, a média dos tratamentos fatoriais, em relação ao nosso número de frutos. Nossa hipótese alternativa, há diferença entre a média do nosso tratamento testemunha e a média dos tratamentos fatoriais. Como o nosso valor de F calculado ele foi bem maior aqui, né, que o nosso valor de F tabelado, a gente rejeita H0. Ou seja, há diferença entre a média do nosso tratamento testemunha e a média dos nossos tratamentos fatoriais, né? Então, vou colocar aqui um asterisco. Agora, a gente vai dar o passo a seguir, né? Que é fazer o nosso desdobramento de médias. Depois de fazer o nosso desdobramento de médias, que a gente vai fazer aqui o teste Dunnett. Então, vamos lá. Nós já ensinamos o que é desdobramento, a gente já ensinou por que é necessário fazer o desdobramento, beleza? Partindo do pressuposto que vocês já sabem isso, tem aqui então, né, os dados do nosso experimento, a soma de cada um, né, dos nossos tratamentos. Essa soma dos tratamentos já está aqui ordenadas, né, em uma outra ordem, isso daqui é os mesmos valores que a gente teve ali anteriormente. E para a gente fazer o desdobramento, o que seria isso? Né? Desdobramento é a gente comparar os nossos níveis do fator A dentro do primeiro nível do fator B, depois comparar o nosso fator A, que é os espaçamentos, dentro do segundo nível do fator B, e depois comparar, né, os nossos espaçamentos, né, nosso fator A, dentro do terceiro nível do nosso fator B. Para a gente fazer isso, para a gente saber se a gente pode ou não fazer o teste de comparações múltiplas em cada um desses desdobramentos, a gente precisa primeiro fazer a análise de variância. Beleza? Análise de variância para o desdobramento. Então, vamos lá. Tem aqui, né, só para a gente esquecer que cada valor aqui de dentro vem de 3 observações, né? E cada valor aqui, cada total desses vem da soma de 9 parcelas, 9 observações, né? A gente vai precisar disso para a gente, dessa informação lá na hora de calcular a soma de quadrados. Continuando aqui, vocês dão uma olhadinha, né, nessa aula 11C, que é onde a gente falou do que é um experimento com interação. Então, vamos lá. Tem aqui nossa análise de variância para a gente saber, né, para a gente comparar esses três níveis, né? 3 menos 1, a gente vai ter 2 graus de liberdade. Aqui também, né, comparar esses 3 vai ser 2 graus de liberdade. E para comparar o A dentro do nível 3 do fator B, 2 graus de liberdade também. O resíduo, a gente vai lá na análise de variância, que a gente já calculou, e pega esse valor que é 20. A gente tem 20 graus de liberdade do resíduo. Para a soma de quadrados, vamos fazer aqui primeiro, né? A nossa soma de quadrados do resíduo, né? Basta a gente pegar lá da análise de variância também. O quadrado médio é o mesmo que a gente já tem lá na análise de variância, né? Não muda. É a nossa soma de quadrados de A dentro de B1. Para a gente chegar nessa soma de quadrados, a gente vai considerar, então, os totais que a gente tem nessa tabela aqui. Vai ser 20 ao quadrado, mais 63 ao quadrado, mais 37 ao quadrado. Cada valor desse nós vamos dividir por 3, porque a gente sabe que cada valor desse vem de 3 observações. Menos a correção, nesse caso aqui, é o total, né? A soma desses três valores, que dá 120 ao quadrado, e esse 120 ele vem de 9 observações, né? Então, vamos dividir aqui por 9. Fazendo isso, né, nós chegamos aqui ao valor de 312,67. Continuando aqui, vamos fazer agora esse desdobramento de A dentro de B2, né? Então, essa soma de quadrados aqui vai ser 29 ao quadrado, mais 74 ao quadrado, mais 33 ao quadrado, dividido por 3, menos a correção, que vai ser 136 ao quadrado, dividido por 9. Fazendo isso, a gente chega nesse valor, né? E a última soma de quadrados aqui que a gente vai fazer para o desdobramento, que é de A dentro de B, a gente vai considerar 15, 45 e 18 aqui no numerador, né? Cada um deles elevado ao quadrado, dividido por 3, menos a correção que vai ser aqui, esse 78 dividido por 9, né? Porque 78 vem da soma de 9 parcelas. Fazendo isso, nós vamos chegar aqui no valor de 182,0, né? Substituir aqui. E tem aquele macetinho que a gente já falou também naquela aula lá do esquema fatorial, né? Que é para a gente tirar a prova, para a gente ver se esses valores aqui estão certos ou estão errados. Para a gente saber isso, basta a gente somar essas três somas de quadrados aqui, né? SQ de A dentro de B1, A dentro de B2 e A dentro de B3, e soma isso daqui mais a soma de quadrados do nosso fator B.
Somando tudo isso, vai ter que dar igual a soma de quadrados, né, da fonte de variação fatorial que a gente obteve lá naquela análise de variância, beleza? Então, se fechar direitinho, vocês podem saber que a conta da sua análise de variância está correta. Se deu um valor diferente, vocês podem saber que tem alguma coisa errada, beleza? Então, vamos continuar aqui. Para a gente chegar nos quadrados médios, a gente vai pegar cada soma de quadrado e dividir pelo respectivo grau de liberdade. Para a gente chegar no valor de f calculado, a gente vai pegar cada um desses quadrados médios e vai dividir por 2,067, né? Que é o quadrado médio do resíduo. Fazendo isso, a gente chega nesses valores. O f tabelado, a gente vai lá na tabela teste f, procura 2 na coluna e 20 na linha, né? Nós vamos achar que 3,49. Então, aqui a gente consegue ver que todos esses nossos desdobramentos são significativos. Por ser significativo, então isso quer dizer que eu vou ter que fazer um teste de comparações múltiplas, né? Para comparar A dentro de B1, para comparar A dentro de B2, vou ter de utilizar teste de comparações múltiplas também, e A dentro de B3, eu também vou ter que fazer um teste de comparações múltiplas. Então, vamos lá. Tem aqui os nossos totais, né? Essa tabela que a gente tinha anterior. Dividindo cada valor desse daqui por 3, a gente consegue chegar na nossa tabela de médias, né? Então, aqui são as médias de cada um desses 9 tratamentos fatoriais. Para a gente comparar a média desses tratamentos, então, nós vamos utilizar o teste Tucker, beleza? Esse daqui, ó, é o estimador do DMS do teste Tucker. A gente poderia utilizar qualquer teste, né? Teste T, teste Scott-Knott, teste Duncan. A gente vai utilizar o teste Tucker aqui como exemplo. O teste Tucker, né, a gente tem aqui o nosso alfa, nosso nível de significância que a gente vai considerar é 0,05. O número de médias que a gente vai querer comparar aqui, né, são 3 médias. Então, vou comparar essas 3 médias, depois vou comparar essas 3 médias, depois vou comparar essas 3 médias. Né? Então, a gente quer fazer a comparação de 3 médias. Então, vou colocar aqui ó, 3 na coluna. E o nosso número de graus de liberdade do resíduo é igual a 20, né? Que multiplica a raiz quadrada, o nosso quadrado médio do resíduo foi de 2,067, dividido por 3. Por que 3? Porque cada média dessa ela vem de 3 parcelas, de 3 observações. Eu já falei, pessoal, sobre esse teste Tucker, já falei também as peculiaridades do teste T, teste Duncan, Dunnett, Scott-Knott, tudo nessa aula 9A. Vale muito a pena vocês assistirem ela para vocês entenderem, né? Quando a gente deve utilizar um teste, quando deve utilizar outro, o que muda de um teste para o outro. Essa aula é bem legal. Então, continuando aqui, vindo aqui nessa tabelinha, né, a gente vai procurar 3 na coluna, 20 na linha, a gente acha 3,58 como sendo o nosso valor tabelado, né? Então, jogando aqui na fórmula, a gente vai achar nosso DMS de 2,97. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro comparar essas 3 médias. A gente já fez isso anteriormente, né? Então, não vou fazer aqui conta por conta, mas o que vocês vão fazer? Né? Vai fazer 21 menos 12,33, né? Vocês vão ordenar a média do maior para o menor. Como essa diferença aqui é maior que o nosso DMS, né? Então, aqui vai ser letra A, aqui vai ser letra B, né? Aí depois vocês vão fazer 12,33 menos 6,67, também vai dar um valor maior que o DMS. Então, aqui vai ser letra A, aqui é a letra B, aqui é a letra C, ok? Então, já tem aqui as letrinhas. Na hora que vocês for comparar essas 3 médias, é a mesma coisa. Ordena as médias do maior para o menor, né? E o DMS não vai mudar. Aí vocês vão achar aqui também A, B e C. E por último, né, que vai ser esse último aqui, vocês vão achar A, B e B. Aí vocês refazem essas contas aí, né, que é bom para vocês ir treinando. Então, a gente desdobrou cada nível, né? A gente desdobrou o nosso fator A dentro de cada nível do nosso fator B. Acabou, pessoal? Não acabou, não. Agora a gente vai fazer o desdobramento de B dentro de A, né? Então, vamos lá. Para isso, nós vamos fazer aqui nossa análise de variância. Então, a gente vai comparar cada um, né? Dos nossos níveis de B dentro do primeiro nível de A, depois dentro do segundo nível de A e depois dentro do terceiro nível de A. Nós temos 3 médias, então aqui vai ser 2 graus de liberdade, 2 graus de liberdade, que 2 graus de liberdade também. A gente vai lá na análise de variância, né? A gente vai achar lá, aquela primeira análise de variância que a gente fez, que a gente tem 20 graus de liberdade do resíduo e 41,33, né? Só copiar esses valores aqui.
E aqui, pessoal, para a gente fazer o nosso desdobramento de B dentro de A1, nós vamos considerar esses totais aqui. Então, vai ser 20 ao quadrado, mais 29 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, né? Dividido por 3, que é o valor que a gente somou para chegar em cada uma das observações. E a nossa correção aqui nesse caso vai ser o total, né? A soma desses três valores, que é 64 ao quadrado, dividido por 9. Esse 64 eu vendi 9 parcelas. Fazendo isso, a gente acha 33,56, substituir aqui. Para o B dentro de A2, a gente vai calcular a soma do quadrado da mesma forma, né? Usando o mesmo raciocínio. Então, vai ser 63 ao quadrado, mais 74 ao quadrado, mais 45 ao quadrado, menos 182 ao quadrado, né? Que divide por 3 e aqui divide por 9. Acha esse valor. E para a próxima aqui, a mesma coisa, né? O mesmo raciocínio. Nós vamos achar aqui 66,89. Utilizando agora, pessoal, aquele macetinho que a gente já aprendeu, o que nós vamos fazer? Soma aí para vocês verem, né? A soma de quadrados de B dentro de A1, essa outra soma de quadrados aqui, mais essa outra soma de quadrados, mais a soma de quadrados de A, naquela primeira análise de variância. Essa soma de todas essas somas de quadrados tem que fechar o valor da nossa soma de quadrados fatorial, né? Se fechar, quer dizer que a gente fez a análise de variância direitinho. Se der diferente, é que tem alguma coisa errada, né? Aí pode recalcular para ver o que errou, beleza? Sempre bate, sempre dá a mesma coisa. Para chegar nos quadrados médios, a gente vai pegar cada soma de quadrados e vai dividir pelo respectivo grau de liberdade, né? Vamos achar esses valores. Vamos pegar esses quadrados médios, vamos dividir pelo quadrado médio do resíduo. Vai chegar aqui nesses valores. Para chegar no valor de F tabelado, né, a gente vai lá na tabela do teste F, 2 na coluna 20 na linha, vai achar 3,49. Então, como a gente vê, aqui também a gente teve efeito significativo, né, para todos esses nossos desdobramentos, né? Então, isso quer dizer que a gente pode dar o passo a seguir e fazer o teste de comparações múltiplas quando a gente for comparar B dentro de A1, vai fazer teste de comparações múltiplas também quando a gente fazer o desdobramento de B dentro de A2, e aqui para B dentro de A3 a gente também vai fazer teste de comparações múltiplas, né? Porque deu significativo, beleza? Continuando aqui então, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos vir aqui e vamos calcular nosso DMS teste Tukey. Nosso alfa ele é igual a 0,05, a gente vai querer comparar aqui também 3 médias, né? Já que a gente está comparando aqui 3 médias, então vou colocar aqui 3. Nosso grau de liberdade do resíduo é 20, e aqui vai ser nosso quadrado médio do resíduo dividido por 3. Nesse caso aqui, pessoal, o DMS que a gente vai achar é o mesmo que a gente achou para a gente fazer o desdobramento de A dentro de B, né? Por quê? Porque é o fatorial 3 por 3. Se fosse 3 por 4, por exemplo, na hora de fazer esse desdobramento aqui o número seria 4, né? E esse DMS ia ser diferente, né? Então, nesse caso aqui, coincidiu por conta disso, porque é 3 por 3. Então, considerando esse DMS, né, a gente vai achar essas letrinhas aqui em cima, vai achar essas outras letrinhas aqui, e aqui vai dar essas letrinhas, beleza? Depois vocês fazem aí no computador de vocês. E agora o que nós vamos fazer? A gente vai pegar a nossa testemunha adicional e a gente vai comparar com esses tratamentos que está aqui em cima, né? Então a gente vai calcular o DMS, nosso alfa vai ser igual a 0,05. Aqui, pessoal, a gente tem que considerar o número de comparações que a gente vai fazer, né? Ou seja, a gente tem que considerar quantos tratamentos comuns que a gente tem. Nós temos 9 tratamentos comuns, então a gente vai comparar esse valor com 9 médias, né? Então, meu número de tratamentos comuns é igual a 9. A gente vai considerar esse valor lá na coluna e grau de liberdade do resíduo é igual a 20, né? Então, vai ser 20 na linha, 9 na coluna. Que multiplica a raiz quadrada de 2 vezes o quadrado médio do resíduo dividido por 3, né? Para a gente chegar em cada um desses valores, a gente considerou 3 observações, né? Fazendo isso, nós vamos achar aqui 2,95, que é o nosso valor tabelado, e o nosso DMS de 3,46. Agora a gente vai calcular aqui, ó, cada uma dessas médias menos a nossa média do tratamento testemunha, né? Então, esse valor menos esse vai dar um valor menor que o nosso DMS. Quando eu faço aqui, ó, 21 menos 3,33, eu vou achar um valor que é maior que o DMS, né?
Se é maior, então quer dizer que esse 21 ele é diferente desse 3,33. Então, eu vou colocar aqui um asterisco para simbolizar, né, que esse tratamento ele se difere estatisticamente da nossa testemunha. Continuando aqui, né? 12,33 menos 3,33 também é maior que o nosso DMS. Então, a gente vai vir aqui e vai pôr um asterisco. Em todos os casos, a gente vai observar que o valor encontrado é maior que o DMS. Então, todas essas três médias aqui também são diferentes, né, da nossa testemunha. Então, vou colocar aqui asterisco para essas três médias. Continuando aqui, né, 5 menos isso, 15 menos isso e 6 menos isso, a gente vai encontrar menor que o DMS aqui, então não vou colocar nada. Aqui é maior que o DMS, vou pôr um asterisco aqui, né? E aqui também vai ser menor que o nosso DMS, 6 menos 3,33 dá um valor menor do que esse valor aqui que é o nosso DMS. Então, não vou colocar nada, né? E assim a gente consegue, então, compor a nossa análise, nossos testes de médias. É assim que é legal a gente apresentar a nossa tabelinha em um artigo, né? Quando a gente tem interação significativa e tem uma testemunha adicional. A gente vai colocar médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula nas linhas não se diferem entre si pelo teste Tuck ao nível de 5% de significância. E depois coloca médias seguidas de asterisco se difere do tratamento testemunha ao nível de 5% de significância pelo teste Dunnett, né? Se vocês quisessem, poderia colocar um NS também aqui nessas outras médias, né? Um NS aqui e NS aqui para indicar que não houve diferença entre o testemunha e esses tratamentos pelo teste Dunnett. Mas já fica implícito, né? Se eu estou falando que esses asteriscos aqui tem diferença e aqui não tem asterisco, né? Então quer dizer que é igual. Então é dispensável colocar esse NS. Então essa daqui é a forma mais apropriada para a gente utilizar o teste Dunnett quando a gente tem um experimento em esquema fatorial com interação significativa, beleza? Mas vamos imaginar que a interação fosse não significativa. Num caso como esse, né, a gente ia fazer os testes de comparações múltiplas, né, considerando as médias dos nossos espaçamentos. Então, tem aqui a média. Para a gente calcular o DMS, né, do teste Tucker, então seria, né, alfa igual a 0,05, nós iríamos comparar aqui três médias, então 3 na coluna, 20 na linha, né, lá na tabela, que é o nosso número de grau de liberdade do resíduo. Quadrado médio do resíduo é 2,067 e aqui a gente vai dividir por 9. Presta atenção aqui. Por quê? Porque essa média ela vem de 9 observações, 9 parcelas, né? Então, dividindo aqui por 9, a gente consegue achar o DMS, né? Ficaria essas letras, ok? A, B e C. Depois a gente faria o teste Dunnett, né? Que a gente também tem uma diferença, né? Essa formulazinha aqui, pessoal, que eu já havia apresentado para vocês, é para quando a gente tem, né, o mesmo número de repetições para os nossos tratamentos testemunho, o mesmo número de repetições para o nosso experimento, para os nossos tratamentos, né? Que está aqui nessa parte de cima, né? Que a gente vai comparar com a testemunha. Só que o que acontece? Nesse caso aqui, aconteceu uma coisa diferente. Por quê? Porque a gente tem 9 observações que a gente considerou para chegar nessas médias aqui de cima, e essa média aqui de baixo ela vem apenas de 3 repetições, né? Então, o estimador aqui ele muda um pouquinho. Eu vou colocar aqui 2,067, que é o quadrado médio do resíduo, dividido por 9, mais esse 2,067 dividido por 3, né? Então, a gente tira esse 2 aqui e deixa aqui separadinho, né? E aí a gente consegue chegar no DMS de forma adequada. Nesse caso aqui, né, nós vamos verificar que todas essas médias aqui para cima, elas é diferente da nossa testemunha. E aqui, pessoal, se não houvesse interação significativa, né, e a gente fosse estudar aqui os efeitos principais do fator B, a gente ia considerar aqui a média, né, de todas as parcelas que recebeu o herbicida 1, que recebeu o herbicida 2, que recebeu o herbicida 3, que recebeu os nossos tratamentos testemunho. Veja só, nosso DMS aqui, né, nós vamos considerar alfa como sendo 0,05, a gente vai querer comparar três médias aqui, né, que seriam os nossos médios de tratamentos comuns. Grau de liberdade do resíduo é igual a 20.
2,067 é o nosso quadrado médio do resíduo, e cada uma dessas três médias elas vieram de 9 parcelas, de 9 observações, então aqui eu dividi por 9. Então, estimando o DMS, fazendo os testes de média, a gente vai chegar nessas letras. Para a gente comparar, né, essa testemunha com os demais tratamentos, o que a gente iria fazer? Nós iríamos calcular o nosso DMS. E aqui acontece a mesma coisa do slide anterior, né? Onde a gente tem aqui 2,067 dividido por 9, porque os nossos tratamentos comuns eles vieram de 9 repetições. E aqui 2,067 dividido por 3, porque a média do nosso tratamento testemunha ele vem de apenas 3 repetições, né? Então, fazendo esse DMS aqui, a gente vai encontrar a nossa estimativa, né, de DMS, e nós vamos conseguir verificar então quais tratamentos são diferentes estatisticamente da nossa testemunha, né? No caso, vocês vão ver que todos os tratamentos são diferentes das testemunhas. Então, para explicar esse conjunto de dados, poderia dizer que o melhor herbicida, né, que mais controlou as plantas daninhas e fez com que o nosso número de frutos fosse maior, foi o herbicida 2. E quando utilizou o tratamento testemunha, nosso número de frutos foi muito baixo e seu valor diferiu estatisticamente de todos os outros herbicidas, né? Então, utilizar qualquer um desses 3 herbicidas já é melhor do que não utilizar nada, beleza? E finalmente, acabou! Nós aprendemos aqui, então, uma coisa muito legal, né? A gente aprendeu como que se analisa e como se interpreta os resultados do experimento em esquema fatorial duplo com uma testemunha adicional. No próximo vídeo, a gente vai aprender como que a gente consegue, né, fazer a nossa análise de variância, teste de comparações múltiplas, interpretar um experimento em esquema fatorial duplo com 2 testemunhas adicionais. Sempre eu estou postando aí vários vídeos associados à estatística experimental. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva nesse canal, curta o vídeo, ok? E compartilhe ele aí com os colegas de vocês para ajudar nosso canal a crescer, beleza? Até a próxima aula, pessoal!